4 dicas para poder juntar 100 mil reais mais rapidamente. Quer saber quais? Fica até o final desse vídeo e confira as principais dicas que eu tenho hoje para vocês. Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos muito sobre economia, sobre finanças, geopolítica e assuntos diversos. Desde já peço que você curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para continuar apoiando esse projeto e levando também esse conteúdo que é valioso para muitas outras pessoas. Bem pessoal, desde já avisando, não é clickbait, não é uma farsa, eu não quero iludir, não quero enganar vocês. Eu estou me propondo nesse vídeo a de fato te dar 4 dicas importantíssimas que vão fazer a diferença e vão te ajudar a juntar 100 mil reais, a atingir essa marca, esse patamar mais rapidamente. Não estou dizendo que vai ser fácil, que não exige sacrifício, não exige esforço, que não exigirá estudo, dedicação. Pelo contrário, tudo isso que eu falei agora vai ser necessário para que você possa colocar essas dicas em prática e assim atinja essa marca dos sonhos. Primeira dica, tenha metas realistas. Como assim, Eduardo? Metas realistas. Primeiramente, se você decide juntar 100 mil reais, essa por si só já é uma meta. E para atingi-la, você precisa, primeiramente, poupar. É poupando que se acumula. Só que muitas pessoas ainda não têm nada de educação financeira. Não têm nenhum controle de gastos, não sabem nem quanto ganham por mês, não conhecem a renda familiar, seja por ignorância, porque não tiveram acesso, nunca ouviram falar, não tiveram essa educação enquanto criança, mas enfim, são pessoas que às vezes estão completamente perdidas no que diz respeito às finanças familiares. E quando elas se deparam com essa meta de juntar 100 mil reais, elas logo tendem a agir de maneira, muitas vezes, absurdas, sem nem saber quanto gastam e quanto ganham, estabelecem metas muito ousadas e que podem, com toda certeza, dificultar o acúmulo de patrimônio e, quiçá, fazê-la desistir. Muitas pessoas desistem de acumular patrimônio simplesmente por conta da dificuldade, da falta de disciplina. Isso vale para inúmeras outras coisas. É sobre hábitos. Se você está habituado a algo, você tende a ter uma maior facilidade de executar isso. Agora, se você nunca teve contato, se você nunca teve essa prática, esse costume, simplesmente do nada começar a fazer isso e de forma ousada, com mudanças muitas vezes drásticas, bruscas na sua rotina, nos seus gastos, nos seus ganhos, podem te desanimar, te desestimular, te desmotivar emocionalmente, te impactar psicologicamente. E a gente sabe que para continuar com o hábito, isso aqui, o seu mental, a sua mentalidade, o mindset, precisam ser fortes, precisam se acostumar, precisam ter convicção. Então o que você poderia fazer de início seria, primeiro, divida essa meta de juntar 100 mil reais em metas menores. Primeiro eu vou juntar os 1.000, depois os 10 mil, depois os 20, depois os 30, depois os 50 e depois eu penso no 100. Essa seria uma forma mais fácil de fazer isso. Uma outra dica que eu dou é, se você ainda não tem nenhum conhecimento em relação à educação financeira, nenhum controle de finanças pessoais, busque conhecimento acerca disso. E obviamente eu recomendo aqui o meu canal, nós tratamos sobre educação financeira e dicas de investimentos gerais, que já fazem a diferença nas vidas de muitas pessoas. Então busque uma educação financeira, busque fazer um controle de gastos, primeiro saiba quanto você gasta por mês, o quanto a sua família ganha. Sabendo disso, você pode calcular a diferença entre esses dois números e descobrir o famoso e importante saldo. É com o saldo que você vai conseguir poupar e acumular patrimônio. Descubra quanto você consegue deixar de saldo todos os meses e qual a parte do saldo você consegue destinar ao acúmulo de patrimônio. E claro, se você não está habituado a poupar, se você nem sabia o que era isso, não adianta no primeiro mês querer poupar um valor extremamente significativo que você nunca sonhou em poupar. Vamos supor que
você seja uma pessoa, ou que você conheça alguém que nunca poupou e muitas vezes vivia no vermelho, com déficit financeiro, não sobrava nada, tinha que pedir dinheiro emprestado. Uma pessoa como essa, né, que ainda nem consegue ganhar o suficiente para poder cobrir todos os seus gastos, que não consegue ter nenhum saldo positivo no fim do mês, não adianta já no mês seguinte ela tentar economizar 5 mil reais, 2 mil reais. Então esse é um valor, essa é uma mudança muito drástica, muito absurda. E isso, como eu falei, acaba desestimulando, né? Mudanças de hábitos drásticas, absurdas, que não são feitas de maneira, às vezes, compassadas, graduais, podem te desmotivar. Então, primeiro, faça o controle financeiro e busque não gastar mais do que você ganha. Depois disso, trace metas de quanto você consegue poupar por mês. Olha, nesse primeiro mês eu vou tentar não ficar no vermelho, atingir pelo menos a marca do 0 a 0. Vou tentar não gastar mais do que eu ganho. No mês seguinte você tenta poupar 100 reais, no seguinte 300, e aí vai para 500, dependendo da sua renda, se você consegue poupar 1.000, 2.000, 5.000, é algo personalizado, você tem que ver de acordo com a sua faixa de renda, né? Com o quanto você ganha, com o quanto você gasta. Por isso que é importantíssimo você fazer esse controle financeiro. E aí que vem a segunda dica, né? Economize em gastos grandes. Ah, Eduardo, quer dizer que os pequenos gastos não importam? Tem uma frase que diz que pequenos furos podem afundar um grande navio? Sim, com certeza. Agora, não adianta você querer atingir uma meta dessa e muitas vezes cortar o cafezinho, cortar um gasto, às vezes insignificante, se você não poupa nos gastos mais significativos e que fazem a diferença no seu controle financeiro mensal. Muitas vezes são esses gastos maiores que vão determinar se você vai conseguir ter um saldo positivo ou não no fim do mês. Muitas vezes não é o sorvetinho, não é o picolé que você compra ali no semáforo ou que compra no mercadinho da esquina da sua casa que vão impedir você de atingir essa marca de 100 mil reais. Às vezes é o financiamento imobiliário que você fez, às vezes é a fatura do seu cartão de crédito que ultrapassa 1.000, 2, 5, 10 mil reais. Às vezes são as roupas de luxo, são os itens de luxo que você compra sem ter as devidas condições ou o devido planejamento financeiro para poder fazer esses gastos. Enfim, o que eu quero que você entenda é que, embora esses gastos pequenos, né, possam às vezes fazer a diferença no longo prazo, mas hoje o que mais determina, o que mais impacta no seu saldo não são esses gastos pequenos, são os seus gastos maiores. Primeiro, entenda o que é desejo e o que é necessidade. Não estou dizendo que você não pode satisfazer seus desejos, não pode adquirir, né, não pode comprar itens que são luxo, que não são necessidade, que são mero desejo. Não é que você não possa fazer isso, mas se você quer poupar, se você quer atingir uma determinada marca, analise se no seu controle financeiro mensal, esses gastos não necessários, não essenciais, não estão te impedindo de ter um saldo positivo no final do mês, tá bom? Então preste atenção em relação a isso, porque muitas vezes, como eu falei, são esses gastos grandes e desnecessários que são significativos e determinam se você vai ser deficitário ou se você vai conseguir poupar no final do mês e dar mais um passo em direção a essa marca tão sonhada que é os 100 mil reais acumulados. Terceira dica, né? No caso, a terceira dica que eu tenho aqui para vocês seria investir. Ora, se você já está conseguindo, né, ter um saldo ali no final do mês, né, se você já traçou metas realistas, né, conseguiu poupar, seria agora a hora de você tentar rentabilizar melhor o seu patrimônio, porque simplesmente pegar o seu dinheiro e deixar guardado em casa, debaixo do colchão, dentro de uma bolsa ou parado no banco, rendendo simplesmente o percentual que hoje rende a poupança, isso pode retardar o seu processo de acúmulo de patrimônio, ou seja, pode ser que seja mais ainda demorado. O que é que vai determinar a rapidez do seu acúmulo de patrimônio? É o quanto você poupa, né, o quanto você está investindo e a sua rentabilidade. Né?
qual é o aporte que você consegue fazer todo mês, o quanto eu consigo investir todo mês e o quanto eu consigo rentabilizar. Claro que nós temos que ter ciência de que quanto maior a rentabilidade, maior o risco, né? E o risco vem, como diria Warren Buffett, de fazer aquilo que você não sabe, de fazer aquilo que você não entende. Então, se você quer acelerar o seu processo de acúmulo de patrimônio, invista, porque você tem inúmeras outras opções, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimento em metais preciosos. Tudo isso pode fazer com que o seu patrimônio se acumule mais rapidamente e você possa atingir essa marca dos 100 mil cada vez mais rápido. Mas, como eu disse, para isso é necessário que você busque conhecimento, que você entenda do que você está fazendo. Mais uma vez eu recomendo aqui o meu canal. Nós tratamos sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre investimentos de um modo geral, investimentos de maior risco, de menor risco, de maior ou menor retorno. Tudo isso você vai encontrar aqui. Então a terceira dica é: invista para poder rentabilizar e acelerar o processo de acúmulo de patrimônio. A quarta e última dica é: empreenda. Ah, Eduardo, mas eu não sei empreender, eu não tenho faculdade, eu sou um funcionário público, eu sou um CLT. Olha, todo mundo tem um começo. Muitas pessoas que hoje têm liberdade financeira, são milionários, são bilionários, são donos de grandes corporações, grandes empresas, começaram sem herança, começaram do zero, começaram às vezes sem ajuda, sozinhos no fundo de uma garagem. Então todo mundo tem potencial, tem a capacidade de se tornar um empreendedor de sucesso. Basta, obviamente, seguir os passos certos. Não digo mais uma vez que é fácil, mas que é possível. Por que eu recomendo empreender? Porque enquanto alguns investimentos em renda variável tradicionais, como algumas ações, fundos imobiliários, trazem rentabilidades às vezes de 5% ao ano, 10% ao ano, 20% ao ano, alguns modelos de negócio, de empreendimento que você pode fazer até online, em casa, podem trazer para você retornos ainda mais significativos. Esses mesmos percentuais que alguns investimentos mais populares e tradicionais trazem no ano, o seu negócio, o seu empreendimento em casa, online ou até físico, pode trazer isso no mês ou numa semana. E claro, existem muitos modelos de negócio. Se você quer vender um serviço, você quer ser eletricista, trabalhar com hidráulica, trabalhar com construção, se você quer vender um produto que você conhece bem, que você domina, um produto que você gosta de consumir, que você gosta de colecionar, e por causa disso você entende sobre ele, sabe onde comprar, sabe vender, sabe falar sobre ele, isso é muito importante para empreender, para vender algo. Você precisa conhecer o produto que você está vendendo, você precisa dominá-lo, você precisa saber como ele resolve o problema de alguém, se ele agrega valor para uma outra pessoa. Então, busque conhecimento, veja as opções que você tem aí no mercado, busque bons fornecedores na internet, através de redes sociais, pelo Instagram você consegue muitas coisas. Então, às vezes você pode começar online e evoluir para um negócio físico, enfim, às vezes usando um tempo extra que você tem depois do trabalho, você consegue investir e empreender em um negócio que vão rentabilizar, que vão acelerar o seu acúmulo de patrimônio. Enfim, pessoal, essas eram as 4 dicas. Obviamente, eu não estou dizendo que você precisa fazer as 4. Talvez você saiba fazer mais uma do que outras. Alguma traga mais resultado para você, enquanto outra vai trazer mais resultado para outra pessoa. Talvez você tenha mais dificuldade ou facilidade de fazer uma do que outra. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas são dicas que, acredito eu, com certeza vão fazer a diferença. Uma dessas 4, ou se aplicada às 4, acredito que será ainda melhor. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que curtam esse vídeo, comentem, deixem as suas sugestões, compartilhem esse conteúdo e se inscrevam no canal. É isso e até a próxima.